Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu quero hoje conversar com vocês como a gente pode estar cuidando um pouquinho melhor do nosso organismo, tomando um certo cuidado que muitas vezes deixamos de lado, até por orientação médica. E para falar em medicina preventiva, nós temos que pensar em causas que geram as doenças, não é? E nós já aprendemos que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte das doenças crônico-degenerativas ocorrem em função de meia dúzia, entre aspas, de fatores que vêm acontecendo ao longo dos anos ou décadas no seu organismo e que não é cuidado e que não é te orientado como prevenir essas alterações, como desidratação intracelular, falta de água nas células, falta de oxigênio nas células, inflamação crônica silenciosa por causa de toxicidade ambiental, excesso de substâncias químicas tóxicas que nos invadem todos os dias através da alimentação, através da água e da pele, das mucosas, os metais tóxicos todos, né? Chumbo, mercúrio, cádmio, alumínio e através de medicamentos também, né? Então, é muita toxicidade, é muita inflamação crônica silenciosa, é um estresse oxidativo enorme, excesso de radicais livres, é síndrome metabólica, aumento de resistência à insulina, porque comemos errados, porque somos sedentários, desmodulação hormonal. Essa toxicidade ambiental também, quando invade o nosso organismo, leva informações incorretas aos diversos receptores das células e assim a gente vai andando e o equipamento vai envelhecendo e vai adoecendo. Então, o Manual do Proprietário te mostra justamente isso, como é que você pode usar essas dicas todas, desde do seu tipo de alimentação, do seu estilo de vida, da suplementação que é necessária, de tudo mais, para que você não deixe essa meia dúzia, entre aspas, de fenômenos irem acontecendo para liquidar com a tua saúde. Vocês sabem que todas as semanas estou com vocês aqui, tem um canal nosso para contato, para sugestão de pautas, para dúvidas, que é o e-mail aqui da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Então vocês enviem os e-mails para cá e a diretora de jornalismo, a Samira Chahine, prepara esse trabalho com muita dedicação, me entrega, e aí eu torno o nosso programa muito mais interativo. Eu tenho uma pergunta que já recebi na semana passada de um ouvinte, e eu já vou responder para vocês a respeito de melatonina e DHEA. Eu vou explicar um pouquinho para vocês disso, mas antes eu queria deixar um recado muito importante para vocês. É que nós estamos com um novo canal no YouTube. Então basta procurar pelo meu nome e se inscrever. E aí, assistam os programas, curtam e também compartilhem. Isso é muito importante para estarmos disseminando essas dicas e melhorando a saúde preventiva, a saúde de todos ao nosso redor. Então, é o canal próprio do YouTube. Procura pelo meu nome, se inscreva, assista os programas, curta e compartilhe, porque isso vai ser muito bom para todos. Tá ok, gente? A ouvinte que me fez a pergunta, ela falava assim: Edmond, eu tenho ouvido falar muito bem de melatonina, DHEA, a gente pode usar isso com segurança, como é que funciona? Muito bem, então vamos por partes. A melatonina, ela é um hormônio que a nossa hipófise produz durante a noite e que é relacionada ao nosso sono. Para que ela seja produzida, nós precisamos não ter incidência de luz entrando nas nossas retinas, nos nossos olhos, senão a hipófise não consegue fazer esse hormônio. E a gente vive hoje numa poluição luminosa muito grande. Tem estudos que mostram que esse é talvez o hormônio que começa a cair primeiro no ser humano, que vive em grandes metrópoles, e já provavelmente a partir dos 25, 30 anos de idade. A melatonina não está relacionada só ao sono. A melatonina, ela é o hormônio master da noite. Ela tem um monte de
funções como ela é um antioxidante poderosíssimo, então ela controla o estresse oxidativo, um dos fatores de risco que eu falo para vocês, daqueles monstrinhos. Ela melhora a qualidade do sono, o sono também é importantíssimo para a nossa saúde física e emocional. Ela modula o sistema imunológico, prevenindo infecções de todos os tipos, viróticas, bacterianas, fúngicas. Previne o câncer. Aliás, estamos usando melatonina em altas doses hoje, em alguns lugares do mundo, Europa, América do Norte, para tratar pacientes com câncer. E ela também tem um efeito no seu humor, um efeito antidepressivo. Então, a melatonina, realmente, ela é uma boa escolha. E quando eu oriento para que se inicie com uma dose pequena e vai observando esses efeitos. Então, normalmente, eu inicio com 3 miligramas por noite e acabo chegando até 5 miligramas, independente se o paciente dorme bem ou não dorme bem, muitas vezes para estar melhorando esses outros aspectos que eu acabei de falar para vocês. O DHEA, dehidroepiandrosterona, que é vendido nos Estados Unidos em qualquer loja de suplemento, até naquela parte de suplementos que tem nos grandes supermercados. O DHEA, essa dehidroepiandrosterona, ela é formada assim, o nosso corpo produz o colesterol, esse colesterol é transformado num outro hormônio chamado pregnenolone. Esse pregnenolone, ele vai fazer cortisol de um lado para vencer inflamação, para vencer estresse, vai fazer progesterona do outro lado e continua descendo até chegar na dehidroepiandrosterona, que é o DHEA. E a partir do DHEA, nós fazemos os hormônios sexuais, a testosterona e os estrógenos. Então, o DHEA é a matéria-prima que o nosso organismo utiliza para fazer os hormônios sexuais. Então, como é que a gente costuma fazer? Primeiro, a gente pode dosar o DHEA no exame laboratorial, mas como em muitos exames laboratoriais, os valores de normalidade são extremamente largos, né? O range é muito grande. Por exemplo, o DHEA é normal de 0,8 até 10, em alguns kits até 12. Né? Então, quando eu vejo a pessoa que está sob forte influência de estresse, né, emocional ou no trabalho, a suprarrenal, que é a glândula que produz o cortisol para controlar o estresse, acaba não conseguindo fazer também a dehidroepiandrosterona. E aí se cai os hormônios sexuais. Então, eu gosto muito de utilizar o DHEA nas pessoas que estão em estresse físico, emocional, nas pessoas que estão com DHEA baixo nos exames de laboratório e nas pessoas que precisam de uma suplementação hormonal. Então eu dou a matéria-prima, que é o DHEA, para o corpo poder produzir. Mas tem um porém, o DHEA não é liberado aqui no nosso país para comercialização. Então as pessoas que compram isso no exterior utilizam, ou aqui, né, no Brasil, uma solução que a gente tem para isso é usar o precursor do DHEA, a substância que vai ser transformada nele, que é o pregnenolone. Né? Mas, de qualquer maneira, são duas substâncias importantes que o nosso corpo produz e precisa e depende, e que na hora certa devem ser, sim, suplementados. Tá ok? Então, espero ter respondido vocês aí. O que eu queria passar para vocês hoje, e que eu considero muito importante, é que a gente não vem cuidando das causas, a gente vem colocando tudo nas mãos da indústria farmacêutica. Né? Os medicamentos milagrosos que podem resolver tudo, desde um intestino preso, uma obstipação intestinal, a uma azia, a uma dor de cabeça. E a gente esquece de ver por que tem azia, por que tem dor de cabeça, por que o intestino está preso. E não cuidamos dessas causas, que é muito mais prático. E não levamos em conta quais estragos esses remédios podem trazer. Por exemplo, as pessoas que semanalmente usam analgésicos, anti-inflamatórios por causa de dores comuns, o que vai acontecer no futuro com a função renal e função hepática desses pacientes? Eu tenho visto muito paciente jovem, com 50 anos, com uma função renal e uma função hepática de pessoas de 80 anos, né? E pessoas essas que não são bebedoras de álcool, pessoas que levam uma vida relativamente normal e elas estão com essas alterações todas. Aí você vai pesquisar, elas utilizaram durante a vida inteira anti-inflamatórios, analgésicos.
As pessoas que, incrível, você escuta uma propagandazinha no rádio de um laxante, e o laxante fala assim, esse intestino está mal educado, ele está preguiçoso, com esse lactopurga a gente vai melhorar tudo, ele vai ficar agora, ele vai aprender a obedecer, e vai... Não, espera aí. Ele vai por um tempo, e depois, mais para frente, ele vai perder o peristaltismo, a gente vai começar a ficar com fezes empedradas no intestino grosso, tendo que ir para o hospital para retirar isso. Qual vai ser a qualidade no futuro? Então, a gente nunca vê o que acontece, a gente simplesmente vai colocando um remédio atrás do outro. Qualquer alergiazinha, vamos usar corticoide tópico no nariz, corticoidezinho em tudo que é lugar, mas o que pode levar a esse uso crônico, né, do corticoide? Pode levar a osteoporose, pode levar a diabetes, pode levar a hipertensão. E é uma coisa que eu usei praticamente sem risco. Eu pingava no nariz, ou eu passava no corpo, mas isso tudo é absorvido e vai para a corrente sanguínea. Isso tudo é medicamento e é droga, né? As pessoas que tomam por orientação médica antibiótico para qualquer gripe, qualquer resfriado, né, elas estão destruindo a flora intestinal. E sem flora intestinal, estão destruindo o sistema todo. Porque a nossa saúde depende diretamente dessa nossa flora intestinal, desse microbioma. E quantas pessoas vocês conversam e perguntam, você tomou um antibiótico esse ano? Tomei. Porque eu tive uma gripe em tal época e eu estava com uma secreção purulenta. Então, quer dizer, o antibiótico não deveria ter sido usado, né? Mas eu acho que é uma forma mais rápida de resolver. Eu não estava aguentando com aquela gripe e o meu médico me deu. E o médico muitas vezes dá, né, prescreve para se livrar daquela situação. Entende? Ele sabe que não é o caso, mas ele precisa agradar quem está na frente dele. Então, a gente precisa ter um pouco mais de consciência em relação a tudo isso. Você que para qualquer azia toma aqueles líquidos brancos, né, que contém alumínio ali dentro, você vai pagar mais na frente com doenças neurológicas, degenerativas, Alzheimer, Parkinson, e você passou a vida inteira dando uma goladinha naquele Colantil, naquele Aldrox, naquele Droxaine, na qualquer um daqueles líquidos brancos. Se vocês olharem ali no rótulo, vocês vão ver alumínio ali presente. Nós estamos lutando para tirar metais tóxicos do corpo e vocês estão tomando o remédio todo dia para aquilo. Ou, pior, também para azia, para refluxo, para tosse, para rouquidão, para tudo hoje se indica inibidores de bomba de prótons, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol. E as pessoas chegam no consultório tomando isso cronicamente. O que acontece? Ela diminui a produção de ácido clorídrico, nosso estômago é feito para produzir ácido clorídrico, as proteases não conseguem agir para digerir as proteínas, então cria uma síndrome de má absorção, uma desnutrição. Muitas pessoas chegam, além de desnutridas, sem energias, deprimidas, porque elas não conseguem ter matéria-prima, os aminoácidos, para fazer os neurotransmissores. Por quê? Porque está usando uma droga cronicamente para corrigir a rouquidão, para corrigir a azia. E como seria tratar as causas disso? Primeiro, tirar os alimentos intolerantes. Alimentos, no caso, que acidificam demais, como açúcar, como farinha refinada. Né? Deitar em jejum 1 hora antes de deitar, não pôr nada para deitar com o esôfago e o estômago vazio, para já não ter o que refluir. Elevar a cabeceira da cama, a cama toda, em 12 a 15 centímetros, para durante a noite a gravidade continuar atuando. E isso tudo já ia melhorar muito esse refluxo, essa tosse, e melhora, não é que ia melhorar, melhora porque eu consigo retirar isso de todos os meus pacientes. Né? Não é fácil, porque esses medicamentos dão um conforto muito grande. Tem que ir diminuindo a dose devagar, ensinando isso tudo para eles, mas corrigem. E aí eles não vão pagar o preço de desnutrição, de depressão e mais inúmeras outras patologias em função da não absorção de nutrientes. Como é que esse organismo vai viver se ele não recebe um abastecimento adequado? Ou ele não consegue utilizar desse abastecimento? Por quê? Porque a enzima digestiva não vai funcionar porque não tem o ácido clorídrico.
Porque um remedinho para tosse, para rouquidão, para azia, bloqueou a produção desse remédio e a pessoa toma isso anos. Então, grande parte das pessoas melhoram só de você orientar e tirar os remédios que eles vêm tomando. E melhoram muito, né? Então, vamos começar a pensar nisso. E eu queria falar para vocês de uma coisa muito interessante. Um livro muito interessante que eu li. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, gente, eu acho que vale muito a pena. Esse livro chama Medicamentos Mortais e Crime Organizado. O nome é pesado, né? Medicamentos Mortais e Crime Organizado. E aí embaixo vem Como a Indústria Farmacêutica Corrompeu a Assistência Médica. Quem escreveu esse livro é um médico dinamarquês chamado Dr. Peter C. Gotske. Peter C. Gotske. Então, o nome do livro é muito fácil, você vai numa livraria grande, eles colocam uma linha rapidinho no computador e eu li esse livro há algumas semanas só, ele está à disposição para vocês, Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Vocês vão ficar espantados de ver como esse médico que trabalhou na indústria farmacêutica, e ele conhece muito bem, né, esses dois lados. Ele trabalhou também na organização Cochrane, que é uma organização independente de médicos que analisam os trabalhos científicos. Então ele conhece todos os lados da moeda. Ele é um cara muito sério. E ele mostra o que a indústria faz para manipular o resultado dos estudos. Né? É uma coisa incrível. Como se escondem dados. Depois, quando se entrega isso para agências reguladoras, os órgãos que liberam ou não a utilização desses medicamentos no mercado, também são corrompidos. Ele mostra dezenas de casos de tribunal, dizendo laboratório por laboratório, remédio por remédio. Né? E quantos remédios foram retirados do mercado depois de um tempo sendo utilizados e de ocorrer inúmeras mortes pela utilização desses medicamentos. Então a gente precisa começar a mudar um pouco esse nosso jeito, né, de encarar as coisas. Por isso, a importância enorme desse projeto Manual do Proprietário. Porque quando você trata aquela meia dúzia de alterações, né, quando você começa a alterar seu estilo de vida, partindo da sua dieta, da sua atividade física, do jeito de controlar as suas emoções, você põe o seu organismo num outro caminho, num outro ritmo. E é um ritmo que aumenta a tua energia, que diminui a possibilidade de você se adoentar. É muito simples. Era só vocês fazerem um testezinho. Por que não se propor? Há 8 semanas 8 semanas passa muito rápido, gente. 2 meses. Eu vou procurar comer desse jeitinho aqui. Então, vocês têm aí o YouTube, tem aí uma série de vídeos que eu postei para vocês, falando de nutrição avançada. Vocês deviam dar uma olhadinha naquilo, ver aqueles trabalhos mais importantes que eu pus, que seguiam pacientes por mais de 20 anos, com uma dieta muito rica em vegetais e uma outra dieta muito rica em produtos e proteínas animais, e ver a diferença, né, na estatística de doença que aconteceu com os dois grupos. Então, se programarem por um período para seguir mais ou menos essa dieta do SIMP. Olha, vocês podiam ter como base a dieta que está no site do simpsaude.com. Então eu vou soletrar para vocês, queria que vocês anotassem, simpsaudejunto.com, sem o BR. SIMP é Centro Integrado Medicina Preventiva Saúde.com. Ali tem, e ali te ensina o que tomar de manhã, o que no almoço, na janta. Vocês vão ver quantas porções vocês vão ter de vegetais. Diminuam a proteína animal como um todo. Sigam aquilo, tomem água adequadamente, oxigenem seu organismo com uma caminhada periódica. Né? Só de fazer isso já vai estar mudando muito. Quem tem problemas de azia, refluxo, isso, aquilo, eu acabei de falar. E tem vários programas lá, todos têm o título no YouTube. Vocês vão lá e veem o título. Quero ver. Puxa vida, tem um programa aqui de vitamina D, dizendo que isso aqui é um hormônio, não é uma vitamina. Puxa, mas eu levanto, ponho a minha roupa e vou para o trabalho. Eu não tomo sol nenhum dia. Então eu não tenho esse hormônio no meu corpo. Obviamente não. Se o seu médico pedir para dosar num exame de laboratório simples, vai ver que está baixíssimo.
Então você teria que estar suplementando. Isso tudo é muito simples. Você acaba aprendendo como cuidar de você, para estar podendo dialogar e argumentar com o seu médico. Puxa vida, doutor, será que não valeria a pena, já que vai pedir esse exame, pedir também a dosagem da vitamina D? Porque eu não tenho tomado sol. Será que isso não é importante? Eu sou diabético, eu sou hipertenso. Será que se eu corrigir, eu levar essa vitamina D para níveis ótimos, não melhora a minha diabetes, minha hipertensão, minha obesidade? E melhora, gente. Melhora. Porque esse hormônio, que é a vitamina D, ele é um hormônio que ele também, entre inúmeras outras coisas, prevenção de câncer e muito mais, ele está muito associado ao nosso metabolismo. Não só de cálcio, mas todo o nosso metabolismo. Então, olha quanta coisa simples. E está tudo ali para vocês verem. Dicas de desintoxicação. Não é? Então, é uma ferramenta muito legal para vocês. Então, eu vou dizer de novo que agora a gente está com um programa do YouTube, um canal novo do YouTube próprio. Então, basta entrar no YouTube e colocar meu nome, vocês se inscrevam, assistam esses programas, né? Tranquilos, no fim de semana. Anotem o que acharam mais interessantes, né? Pesquisem, conversem com pessoas ligadas à área de saúde, mas pessoas que tenham uma visão aberta, uma visão de nutrologia, um médico que entende de frequência de vibração, por exemplo, um homeopata tem uma cabeça aberta, um médico que já estudou medicina chinesa, tradicional chinesa, também tem a cabeça aberta para esses aspectos, né? Não vai adiantar você ir conversar esses assuntos com um neurocirurgião, que ele é um técnico que ele vai entrar, abrir o crânio, tirar aquele coágulo ou tirar aquele tumor e fechar. E para ele só funciona, né, os instrumentos do centro cirúrgico e o antibiótico e a anestesia. Ele não tem essa vivência. Mas um clínico experiente, né, que passou a vida inteira estudando, né, nutrologia e não só drogas. Né. Então, esse livro, de novo, acho muito interessante vocês lerem. Vocês vão passar a tomar muito mais cuidado com a utilização de drogas ou medicamentos. E ele não é muito técnico, não. Ele traz todos os dados, né? Tem referência bibliográfica de tudo que o Dr. Peter fala, mas ele é bem fácil de se entender para as pessoas que não são da área de saúde. Pessoal, então, mais uma vez, eu quero que vocês anotem o nosso meio de contato, que é o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Enviem seus e-mails com sugestão de pauta, com dúvidas, e a Samira Chaine, a diretora de jornalismo, prepara isso com muita dedicação, uma entrega, e aí eu estou falando com vocês nas semanas subsequentes exatamente o assunto que vocês querem ouvir. Tá ok? Então, que ficou dado o recado, espero que a gente tome muito cuidado com o medicamento. O medicamento é um mal necessário. A gente tem que colocar na balança sempre e ver se os resultados que ele vai te proporcionar são maiores e mais intensos do que os efeitos colaterais que ele vai te proporcionar. E se aí a balança pender para esse lado de ele realmente ser muito necessário naquele momento, aí sim temos que optar. Mas eu tenho certeza que uma porcentagem muito grande das prescrições médicas e mesmo das compras pessoais de medicamentos sem indicação médica poderiam ser diminuídas numa porcentagem aí de pelo menos 50%. Então, me avisando que meu tempo acabou, eu queria agradecer a audiência e a paciência de vocês. O nosso papo é muito gostoso, por isso nosso tempo voa. Desejar uma semana muito feliz para vocês, que já estamos chegando pertinho do fim do ano. E semana que vem estamos juntos, pessoal. Abraço a todos. Tchau, tchau.